Amém? Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando ao Senhor para darmos início ao nosso estudo, aquilo que iremos estudar nesta hora. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que nesta hora o Senhor possa estar perdoando todas as nossas falhas, pecados, nos concedendo, Senhor, a comunhão necessária para aprendermos de Ti, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos concedendo, ó Pai, toda a sabedoria, autoridade do Teu Espírito, que possamos, ó Pai, tratar de cada coisa aqui neste estudo, mas que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Visita o Teu povo, liberta, auxilia para que vidas possam entender a Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje nós iremos falar de obras da carne e o fruto do Espírito. Porque obra da carne e fruto do Espírito? Irmãos, esse é um assunto ele deveria ser tratado assim com muita atenção pelos crentes. E eu vejo que às vezes não é tratado com a atenção devida, como ele deveria ser tratado. E eu também falo que ele deveria ser sempre ensinado como doutrina bíblica para a igreja. Doutrina bíblica. E às vezes nós deixamos um pouco essas coisas e nos importamos um tanto quanto mais só com aquilo que traz uma certa aparência, aquilo que aparece um pouco mais. E o correto é que a gente não deva agir dessa maneira. Mas para nós nos contextualizarmos aqui, vamos abrir a palavra em Gálatas. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. O subtítulo fala assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aí. Então, irmãos, conforme falamos aqui, que esse assunto, obras da carne e fruto do Espírito, ele deveria ser tratado de uma maneira com maior profundidade, com maior responsabilidade, sendo ensinado como doutrina para as igrejas,
Porque nós declaramos que o Espírito de Deus habita onde? Em nós. Nós somos crentes. E nós amamos, falamos assim, ó, eu sou templo do Espírito Santo e eu não estou mudando nada aqui. Porque a palavra, ela fala isso, ela nos afirma. E daqui a pouco nós iremos ler a referência, para não ficarmos aqui somente no que eu vou falar. Mas se nós afirmamos que o Espírito habita em nós, então nós devemos andar como em espírito também. Como o Espírito tem mostrado como nós devemos andar. 1 Coríntios 6,19, a palavra de Deus, ela fala da seguinte maneira: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, já não somos mais, nós não somos de nós mesmos. Se não somos de nós mesmos, não devemos mais andar de qualquer maneira, conforme poderíamos querer andar, mas devemos andar agora segundo a vontade do Espírito que habita em nós. Isso sim, se nós declaramos com a nossa própria boca e entendimento que o Espírito habita em nós e que somos templo do Espírito. Então devemos andar em espírito também. O crente, ele deveria ser dessa maneira. Porque se você não anda no Espírito, se eu não ando no Espírito, eu vou fazer o quê? Cumprir a concupiscência da carne, fazer a minha vontade carnal, fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer e que certamente iria desagradar. Por que gostaria de fazer? Porque a carne, ela milita contra o Espírito. A carne, ela sempre leva o homem a querer sempre o pior caminho, que é o caminho mais fácil. A carne, ela nunca quer o caminho da negação, mas ela quer sempre fazer a concupiscência, o seu desejo, aquilo que é mais fácil fazer. Mas o crente que vive essa palavra, que ele fala, eu sou templo do Espírito Santo, e eu não quero, ou seja, ele faz a negação por amor a Deus e por saber que o Espírito Santo habita nele. Ah, pastor, isso aí, esse assunto é polêmico. Eu jamais trago coisas, ensino para a igreja para fazer polêmica. Não é o nosso caso. Nós apenas gostamos, desejamos e fazemos assim com bastante alegria no coração, com bastante atenção de ensinar a palavra verdadeiramente pela palavra de Deus. Nós não vamos além da letra. A palavra de Deus diz que nós não devemos ir além da letra. Eu vou até ler aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 4, versículo 6, fala assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, irmãos, nós andamos em espírito. Lemos aqui 1 Coríntios 6,19, irei ler aqui de novo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, já não somos mais nós, de nós mesmos, mas agora nós vivemos segundo o Espírito Santo de Deus. Não inventamos nada, porque não nos cabe inventar alguma coisa, mas cumprimos a palavra de Deus. Então a palavra, ela traz esse entendimento a cada um de nós. Por quê, irmãos?
eu falei como doutrina, porque tem gente que acha que estar cheio do Espírito Santo é somente aquele que tem dons espirituais e principalmente quem fala em línguas. E quem fala em língua e quem tem dons, sim, ele está ali, manifestação do Espírito Santo, sim, na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós somos conhecidos não é por dons, não é por falar em língua, por profecia. A palavra de Deus diz que nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos. E daqui a pouco nós iremos ler isso aqui na palavra. Ah, mas o irmão ali, e pula e tal, e rodopia, fala em língua, e tem isso. Irmão, isso aí não quer dizer muita coisa, não. Nós somos conhecidos pelos frutos. E esse negócio de achar que é cheio do Espírito Santo só porque fala em língua, isso aí é uma doutrina que deveriam pensar e repensar de novo. Porque as manifestações do Espírito, ela não é só uma, é bem mais do que uma. Se a gente abrir aqui a palavra em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, fala assim, a respeito das manifestações do Espírito Santo de Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, está cheio do Espírito Santo, embora a manifestação do Espírito Santo nós acabamos aqui de ler, sim, ser cheio do Espírito Santo, o Senhor te usa ali nos dons, mas não podemos ficar assim, se falar em línguas é batizado no Espírito Santo, se não falar em língua, e os outros dons ficam aonde? Mas não é esse o nosso estudo aqui. Nosso estudo é obras da carne e fruto do Espírito. O crente espiritual é aquele que possui na sua vida, no seu modo de viver, o fruto do Espírito. Aí é que começa, e a gente leu aqui o que são os frutos do Espírito. Porque não adianta você ter aquela pessoa que diz que pula e fala em língua e acontece, tem visão toda hora, e sonha, e revelação, e cura, e faz e acontece. Mas se não tiver amor, pode falar a língua dos anjos, pode falar o que for, e o amor ele é fruto do Espírito Santo. Então a gente já começa a ver que a coisa ela já começa a estreitar. E aí eu costumo falar, meu irmão, não tem grande profeta, grande pastor, grande aquele que sabe mais do que tudo e que é homem muito poderoso. E, irmãos, mas fulano fala em línguas e ele é... Eu não estou falando que essas coisas não existem, mas o crente ele não é conhecido por dons espirituais que é dado por Deus. A palavra de Deus diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E como é que vamos provar? Mateus 12, versículo 33. Mateus 12, versículo 33. A palavra de Deus ela nos afirma dessa maneira: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, mas o fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore.
Ou seja, pelo fruto que o crente dá, é que você vai conhecer se ele é um crente espiritual, se ele é crente ali na essência da sua palavra, firme na caminhada com o Senhor Jesus, ou se ele só gosta de aparecer. E aí a gente, quando vê aqui, fala aqui obras da carne, a gente vê que ela está no plural. E quando fala do fruto, embora a gente enumere 9 aqui, ele está no singular, ele fala fruto, mesmo sendo 9 aqui. E aí a gente quer saber por que isso. As obras da carne, nós sabemos que são desejos do homem, despertados muitas vezes por Satanás e muitas vezes pela própria vontade carnal do homem. Aprenda isso. Não coloque somente na conta do inimigo que você pensa assim, viu, o diabo fez isso comigo. Muitas vezes o homem, ele já colocou a sua vontade no coração e ele quer fazer aquilo, então ele vai fazer aquela obra. É a vontade carnal, é a sua vontade que ele coloca ali em prática. Então, a gente vê que isso é uma vontade, desejo do homem, e aí Satanás ele vai e desperta, e aí existe essa combinação, uma combinação maligna. Só que depois que o homem ele dá vazão a essa ação, às obras da carne, o exército de Satanás, vários demônios, eles dominam aquela pessoa com várias artimanhas e arrasa com a vida daquela pessoa. E vai levando o homem para quê? Para vários caminhos de coisas temporais, destrutíveis. E quem está na carne não pode agradar a quem? A Deus. O homem que está na carne, que faz o desejo da sua carne, que vive em mentira, que vive fazendo, que tem um testemunho horrível perante o Senhor, que ele mente nas mínimas coisas, ele não pode agradar a Deus, porque ele está na carne. E quem vive na carne não agrada a Deus. Romanos 8, versículo 8. Romanos, de número 8, versículo 8. Fala assim a palavra de Deus: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, isso não tem como tratar, não tem como fazer acordo com esse tipo de coisa. Se o homem ele está vivendo na carne, ele não tem a menor condição de agradar a Deus. Porque toda vez que o homem ele toma uma atitude na carne, ele está desagradando a quem? A Deus. Porque ele não vai poder agradar a Deus de maneira nenhuma, exercendo na sua vida a sua vontade carnal. E aí, quando o texto ele trata do fruto do Espírito, o interessante é que ele está no singular. E fala de várias situações, de várias qualidades ali, mas o fruto, ele é um só. Por quê? Porque primeiro que ele provém de uma fonte. Então, que é o Espírito Santo. E aí a gente traz para fazemos aqui uma comparação. É como se fosse uma laranja. A laranja ela tem a casca, ela tem os gomos. Dentro desses gomos tem várias bolinhas. Dentro dessas bolinhas nós temos a polpa ali. Ou seja, são várias situações, várias coisas, mas juntando todas essas coisas formam uma laranja. Assim é a ação do Espírito. Essas qualidades, mas a fonte é um só. É só do Espírito Santo de Deus. Tem como pegar a laranja e deixar a laranja sem casca e falar, não, agora ela vai ficar aí, não. A laranja ela tem a sua durabilidade se ela estiver toda ali completa.
se ela tiver a casca, se ela tiver o gomo. Ah, tirou os gomos todinho da laranja mostrando sua casca. Ela já deixou de ser uma laranja ali completa. Ela já não é mais aquela laranja com todas as suas qualidades, tudo aquilo que ela tem ali, que a faz ser conhecida como o quê? Como uma laranja com suco, com a sua polpa ali, doce, entendeu? Então, é dessa maneira. E aí, o que acontece? A carne, ela leva o homem a fazer o quê? A sua vontade, a vontade do diabo. Ela aponta para as coisas terrenas, temporais, que nós falamos, transitória. Mas o fruto do Espírito, ele aponta para onde? Para o invisível, para o espiritual. Conduz o homem para quê? Para fazer a vontade de Deus, que é andar no caminho eterno, que é Jesus Cristo, que leva o homem para o céu, que dá uma nova vida para o homem, que salva a alma do homem. E aí a gente vê o conselho na palavra de Deus para quê? Para a nossa vida. 1 Pedro 4, versículo 2. Olha bem o que a palavra de Deus, ela fala para cada um de nós. Irmãos, o crente tem que viver pela palavra, se guiar pela palavra. Siga por doutrina disso ou doutrina daquilo que não esteja de acordo com a palavra, não. Seja crente fiel à palavra de Deus. Fala assim, ó, 1 Pedro 4, versículo 2, fala assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É para isso que o crente ele tem que andar em espírito, fruto do Espírito. Para o tempo que ele vive aqui ainda na carne, ele não viva mais segundo a sua vontade, mas agora somente segundo a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente foge até mesmo que da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal? Irmãos, a fugir da aparência do mal é você sair de uma situação em que você pode estar parecendo que está fazendo um monte de coisa errada e mesmo não estando. Mas começa a ficar um testemunho feio e ruim. Vamos dar aqui um exemplo. Você vem, está andando e na praça ali tem vários colegas e pessoas que você conhece de longa data e ali estão ali reunidos, bebendo e fazendo um monte de coisa e contando anedotas ali, piadinhas com palavrões, com coisas feias e falando um monte de coisa e alguém tu vai ali, para e fica conversando. E aí você não contou nenhuma piada, você não bebeu, não fez nada daquilo ali, mas está rindo e está passando aquilo ali, um tempo ali que quem passa fala assim, meu Deus, olha lá o fulano, olha lá a fulana no meio. Será que é mais uma daquelas ali? Será que é mais um daqueles ali? Então, nós devemos fugir dessas coisas. Eu não falo deixar de falar com nada e ninguém. Onde eu passo, eu falo com um, com outro, abraço, colega. Eu tenho o hábito e beijo no rosto, até mesmo antes desse momento que nós estamos vivendo, sempre fiz isso, nunca tive problema, mas a palavra de Deus me manda a fugir da aparência do mal. Então a gente aplica a palavra de Deus aonde? Na nossa vida. Não tem como. E aí, como é que nós iremos ver? Pastor, mas o senhor está inventando isso aí? Não, irmãos. É a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 22. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ele é bem rápido e bem sucinto. Abstendo-vos de toda aparência do mal.
abstendo-vos de toda aparência do mal. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, se nós nos permitirmos estarmos ali em lugares, pessoas, determinadas situações, o homem ele pode se sentir tentado a tomar determinadas atitudes carnais e que irão afastá-lo da presença do Senhor. Então, o que é o melhor? Prevenir. Se afasta. Não, ó, eu não quero. Eu não quero. Eu não vou permanecer. Eu não preciso. Mas então, pastor, como é que... A gente vai fazer aqui uma pequena reflexão dentro do texto que nós começamos a ler aqui. E a gente vai tratar aqui, assim, no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. O que é a gente andar no Espírito e cumprir a concupiscência da carne. Fala assim, eu digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar, ele dá a noção de ser o quê? Constante, movimento, ó. Dia a dia, estou andando, estou caminhando. Eu não estou interrompendo a minha caminhada. Isso dá a noção de quê? De estar andando, cumprindo a dinâmica de fazer o quê? A vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus, ele não para na caminhada. Ele está andando, ele está cumprindo, ó, eu quero andar, eu vou fazer a vontade de Deus, são os frutos de Deus na minha vida, e eu não vou parar, porque se eu paro eu fico para trás. Então, na minha vida pessoal, eu tenho que fazer a vontade de Deus. 1 de João 2, eu gosto muito desse versículo. 1 de João 2, versículo 6. A palavra de Deus, ela nos deixa um conselho muito importante e que fala bem assim direto dentro do assunto que nós estamos falando. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que diz que está nele, ou seja, em Jesus Cristo, também deve andar como ele andou. Jesus andou em espírito o tempo todo. Jesus, todos viam nele o que? O fruto do Espírito. Jesus amado, era longânimo, tinha tudo ali na sua vida e ele ensina, ó, tem que andar como Jesus andou. Esse é o ensinamento. Porque se está no Senhor Jesus, tem que andar como ele andou. Não é andar de qualquer maneira. Ah, mas eu estou aqui, eu sou da igreja, mas quando eu quero tomar as minhas decisões, eu as tomo e de maneira que eu deixo tudo para lá e não seja... Irmãos, o crente, ele tem que andar como Jesus andou. Não é de qualquer maneira, não. Então, andai em espírito. Está na caminhada com o Senhor? Continua. Não faça a vontade a obra da carne, não. Porque a obra da carne, ela vai tentar te fazer parar. Ela vai tentar te destruir. Vai lançar coisa na sua frente para você desviar daquilo que é a vontade de Deus. Mas quem anda, e quando anda no Espírito, ele se aproxima sempre da vontade de Deus. E aí ele fala aqui, em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aquele que anda, quando não andamos segundo a nossa vontade, nós começamos a andar debaixo da direção do Espírito Santo na nossa vida. Então isso aqui, irmãos, isso aqui é algo que não falha, não tem como. Se você quer andar em espírito, não anda mais agora segundo a sua vontade, não.
mas ande agora debaixo a direção de Deus, porque quem se converte já não faz mais a sua vontade. Porque começamos a fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, ele é filho de Deus. Ele é chamado filho do Senhor. Já não fazemos mais a nossa vontade. E sim a vontade de quem? A vontade de Deus. E somos chamados de quê? Filhos de Deus. Porque fazemos a vontade daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ou seja, as obras da carne, nós fomos colocando-as de lado, abandonando, deixando, largando. Olha o que diz aqui Romanos 8:14. Fala assim, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmão, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é chamado de filho de Deus. Mas aquele que vive segundo as obras da carne, não faz a vontade de Deus, ele não vai ser chamado filho de Deus. Não sou eu quem está falando aqui, não sou eu que estou decretando isso aqui. Eu não achei que isso é bonito e coloquei aqui e falei. Irei ler de novo para ficar bem fixado. Romanos 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Eu faço a minha vontade, as obras da carne, as concupiscências da carne, aquilo que me desvia de Deus, não é chamado de filho de Deus. Isso é sério, irmãos. Quando a gente trata disso aqui, a gente fala que é muito sério, porque isso leva o homem para a eternidade ou para o inferno, irmãos. E aí vai ter alguém que vai falar assim, que nada, esse pastor está forçando, porque salvo uma vez, salvo para sempre, não é assim não, irmão. O Senhor nos chamou, nos salvou para andarmos em santidade, para andarmos em espírito. Não tem como andar na carne, fazer a vontade da carne, inspirado muitas vezes pelo Satanás, e queremos ser chamados de Deus e acharmos que vamos morar ao lado de Deus. Então, é bom que a gente atente bem para essa situação. Para depois, lá na frente, mas eu não fui avisado. Foi avisado sim. Foi avisado, porque ainda tem homens, tem uma igreja que ama pregar a verdade. E aí, nesse mesmo versículo, fala assim, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, irmãos, quando a gente realiza uma determinação, uma obrigação, que tem que cumprir alguma coisa porque existe alguém que está controlando, essa pessoa, e nesse caso, ela está acima de todos aqueles que ela está mandando. Você recebeu ordem para cumprir dessa maneira. Quem não tem condições, autoridade, competência para dar ordem no outro, ele não vai dar, porque não vai ser cumprido. Ou seja, mas quando alguém manda, e quando eu obedeço alguma coisa, e eu não consigo reverter, porque aquilo que está me mandando, ou aquela pessoa, ou aquele algo, ele está sendo o quê? Acima de mim. Por isso que a palavra de Deus, ela está assim, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque quando alguém está sendo controlado, essa pessoa, e nesse caso que está acima deste, é a concupiscência da carne, que é nada mais do que a vontade da carne, a escravidão para realizar o que a carne manda. Quem fazer? O seu prisioneiro. E só está prisioneiro da carne quem é? Aquele que não tem andado em
espírito, segundo a vontade de Deus. Então, quando fala aqui de cumprir, cumprir é executar, realizar uma determinada obrigação ou determinação. E quem tem que cumprir alguma coisa é porque tem alguém, acima daquele ali, está te mandando, é porque ele tem autoridade sobre você para te mandar fazer. Só que quem faz a vontade da carne é porque a concupiscência da carne está sobre ele. E ele não tem andado em espírito. E eu vou fazer aqui uma observação. A carne na Bíblia ela tem vários significados, dependendo do contexto. No caso que estamos estudando aqui, a carne ela se refere à velha natureza. Fala do homem com seus desejos e paixões. E nesse contexto ela significa a natureza carnal de nós, seres humanos. Nesse caso aqui. Vai ter outro caso que ela vai falar de pecado, vai ter caso que ela vai falar de alimento, de comida. Então, para cada contexto, nós vamos saber identificar em que a carne está falando. E nesse contexto aqui de obras da carne, nós estamos falando aqui da natureza carnal do homem, do ser humano. A carne cobiça ou milita, literalmente, ela luta contra quê? Contra o espírito. E o espírito, ele luta o quê? Contra a carne. Irmãos, isso dá um entendimento para nós, que assim, o crente, ele nasceu de novo? Sim, ele nasceu de novo. Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele nasceu de novo. Mas a palavra de Deus diz que ainda não fomos glorificados, nós não tivemos os nossos corpos mudados para quando nós teremos, para o dia, conforme no dia em que nós seremos transformados e levados para morar no céu. Ainda não temos os nossos corpos mudados desse jeito. E isso mostra o quê? Que dentro de nós existe uma guerra. Existe uma guerra, onde temos a natureza adâmica, que é uma natureza corrompida, caída, que ela foi corrompida lá na queda, lá no Éden, e temos a nova natureza promovida pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. E aí vai sempre existir essa guerra dentro de nós. E para a gente identificar melhor, nós vamos abrir em João 3. Evangelho de João 3, versículos 5 e 6. A palavra de Deus fala assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós fomos nascidos de novo, mas a natureza adâmica, ela está ainda dentro de nós. Porque ainda não fomos transformados para ir morarmos no céu. E a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. Ela diz que a carne, ela milita, ela luta ali contra o Espírito. Ela fala assim, porque a carne, no versículo 17 do capítulo 5, que a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, se elas se opõem um ao outro é porque existe essa luta dentro de nós. Agora, quem vence uma luta, quem vence uma guerra? Aquele que está bem melhor armado, aquele que está melhor armado, e aquele que sabe usar a arma, e aquele que se alimenta melhor. Não adianta você dar vazão para um e deixar o outro, mas eu dei vazão à minha carne, teu espírito ele vai perder dentro de você. Não que o Espírito Santo ele seja fraco, porque o Espírito Santo é Deus.
Mas se você alimentar só a natureza adâmica caída, a carne, a vontade da carne, aquele que tiver melhor alimentado, o instrumento bem cuidado, as ferramentas cuidadas, a arma que foi feita, a manutenção, está bem ali tratada direitinho, é esse que vai vencer. É esse que vai vencer a luta dentro de você. E não pense que essa luta, eu sempre gosto de falar isso. Falei já no início e vou repetir agora para ficar bem fixado. Ah, mas é o diabo que está fazendo isso dentro de mim. Tem um monte de coisa que é vontade do homem. A gente pensa, quer, faz e depois fala, ah, viu, foi o diabo que fez isso comigo. Não adianta nada você falar assim, ah, eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra, mas se você não aplica na sua vida, você vai acabar fazendo a vontade do diabo, a concupiscência da sua carne, vai se dobrar às obras da carne. Então nós precisamos andar em espírito, precisamos ter o fruto do Espírito em nós. E aí isso aqui abre um parêntese que a gente pode falar assim, e do que nós temos nos alimentado? Qual tem sido a nossa conversa? Que tipo de programa vemos numa televisão? O que selecionamos para ver na internet? Qual é a brincadeira que a gente gosta de fazer? O que você gosta de ler, ver no WhatsApp? Qual é a linguagem? O que sai da sua boca? Que tipo de linguajar? Será que é um linguajar puro? Ou é um linguajar torpe, de palavras podres? Será que, em meio a uma multidão, somos reconhecidos como crentes em Cristo Jesus? Ou parecemos que somos mais um no meio da multidão, mais do mesmo? Ah, então, viu? É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, isso são coisas que indicam para que tipo de lado nós estamos pendendo, se para o lado da carne ou se para o lado do Espírito do Senhor. Se estamos produzindo ali, se estamos tendo fruto do Espírito na nossa vida, mais forte, aparente como testemunho, ou se são as obras da carne que estão imperando nas nossas vidas. Então é necessário nós atentarmos para todas essas coisas. São situações que devemos estar vigiando o tempo todo em nossas vidas. Ah, pastor, mas isso aí é difícil demais. Isso aí é quase impossível de... O Senhor, ele jamais, nunca deu um conselho em que nós não pudéssemos realizar na nossa vida. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 10, versículo 13. 10, versículo 13 fala assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Então quando Deus, a palavra de Deus, ela fala, não anda mais segundo a carne, conforme a concupiscência da carne, mas andar em espírito, porque ele sabe que você pode realizar. Você só não vai realizar se você não quiser. Então, nós já não somos mais guiados pela carne. Por quê, irmãos? Não tem mais condenação para nós. E se a gente voltar lá atrás e começar a fazer a vontade da carne, essas condenações elas voltam para as nossas vidas. Porque se o Senhor nos limpou, a gente vai tornar nulo o sacrifício de Jesus? Não. O sacrifício de Jesus jamais ele vai se tornar nulo. Não pode. Mas nós voltamos sim ao vômito, conforme diz a palavra. Então nós temos que estar atentos. Senhor, eu quero produzir o fruto do Espírito na minha vida. Quem olhar para mim, Senhor, vai ver o fruto do Espírito. Vai ver que o Espírito Santo verdadeiramente mora em mim. Porque somos nova vida, somos nova criatura. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que está em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, quando a gente lê essa palavra, tem que ter alegria dentro do nosso coração, não tem mais
condenação, aquele que está em Cristo Jesus, porque ele deixou de andar segundo a carne, mas agora ele anda somente conforme o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor na sua vida. E isso é maravilhoso. Isso é algo assim maravilhoso, que devemos valorizar todos os dias e falar assim: Senhor, eu quero alimentar o Espírito na minha vida. Eu quero ser naquele dia ser reconhecido como filho de Deus, conforme nós lemos aqui. E aí a gente vai fazer aqui identificarmos aqui o que são as obras da carne. E aí a gente pode fazer uma definição. As obras da carne, elas são atos que praticamos naturalmente ou por vontade do inimigo. E por que também naturalmente? Porque muitas delas são provenientes da nossa natureza humana. Tem atos que nós fazemos só porque nós somos humanos. Ninguém precisa te ensinar determinadas coisas. Já nasce com essa carne aqui. Você já sabe muitas vezes. Então, tem coisas que ninguém vai precisar te ensinar. Ela é proveniente da natureza humana. E a gente pode dividir as obras da carne, que é contida ali de Romanos, em Gálatas 5, do 19 até o 21, a gente pode dividi-las da seguinte maneira: pecados contra o próprio corpo, são os pecados sexuais, a sensualidade, pecados contra Deus, pecados contra o próximo, pecados contra nossos limites, exageros. E aí a gente vai dar aqui antes de identificarmos aqui cada um dos pecados, sempre que ultrapassamos os nossos limites, ou pecamos contra o próximo, ou ainda contra o nosso próximo, seja qual for, nós ofendemos a Deus. Não vamos falar assim: viu, tem pecados contra Deus, pecados contra o meu limite, eu fiz isso, foi contra... Eu só prejudiquei a mim mesmo, mas você ofendeu a Deus. Então saiba que não tem essa coisa, pecadinho, pecadão. Não, é pecado. Você ofendeu, para não ficar assim achando que, viu, isso aqui foi contra Deus, e não, contra o próximo, contra os seus limites. Isso é contra você está ofendendo a Deus. O pecado, seja qual for, ele vai sempre ofender a Deus. Ponha isso na sua mente. E quando a gente ofende a Deus, a gente se afasta de Deus. E aí, conforme eu falei, é o Gálatas 5, 19 até o 21. Fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, se comete tal coisa, não vai herdar o reino de Deus. Aí aquela história de salvo uma vez, salvo para sempre. Meu irmão, o Senhor nos salvou, nos chama para sermos santos, para andarmos na sua presença, mas para termos o fruto do Espírito, para abandonarmos as obras da carne, porque essas obras da carne, elas nos afastam de Deus, e a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas aí o senhor está sendo mal. Eu não estou sendo mal, irmão. E nem inventei isso aqui. Quem está falando isso aqui
É a palavra de Deus. Então, aí a gente vai aqui verificar aqui os pecados da sensualidade, conforme nós identificamos aqui nessa leitura de Gálatas 5, do 19 até o 21. São os pecados contra o corpo, a sensualidade, prostituição, impureza, lascívia. A pessoa não tem pudor, é promíscua, anda à vontade, faz o que quer, namora. Não é um namoro santo, é um namoro onde tem que ter relações sexuais. Ah, mas Deus vai tirar. Não, irmãos, é você que controla isso na sua vida. É você que controla. Senhor, eu não quero, eu quero produzir o fruto do Espírito, porque isso é obra da carne. E se eu fizer, continuar mantendo esse tipo de vida, eu não vou entrar no reino, eu não vou herdar o reino de Deus. Então esses são os pecados contra o corpo, conforme lemos aqui, Gálatas 5, 19 até o 21. Pecados contra Deus, idolatrias e feitiçarias, adorar a outro Deus, praticar feitiço. E adorar a outro Deus não é só estátua de gesso, não. Tem gente aí adorando marido, tem gente adorando esposa, carro, filho, mãe, pai, mais do que Deus. E isso se torna idolatria. E se está fazendo isso, não vai herdar o reino de Deus. Pastor, o senhor não quer que ninguém herde o reino de Deus? Não, não é isso não. Eu quero que venha praticar o fruto do Espírito na sua vida e abandone as obras da carne para você herdar o reino de Deus. Pecados contra o próximo, dentro da leitura. Os pecados contra o próximo, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Irmãos, quanta coisa a gente promove contra o nosso próximo. Interessante que, se a gente colocar aqui na proporção, nós temos muito mais coisas que fazemos no nosso próximo, no sentido de pecado, do que até de outros pecados. E aí a gente lembra da palavra, que a palavra fala assim, aquilo que você quer para você, façai para o seu próximo. É para você fazer uma reflexão, para eu fazer uma reflexão. Será que eu falo muito do meu irmão ou eu oro por ele? Será que eu tenho acudido o meu irmão na hora da necessidade ou eu tenho exposto, eu tenho falado dele? Será que eu tenho orado, eu tenho pedido, Senhor? Será que eu tenho chorado com meu irmão? Então é dessa maneira. Os pecados contra os limites, bebedices, glutonarias, vício de um modo geral. Pastor. Por quê? Porque o viciado ele não tem domínio próprio. E o crente que tem o fruto do Espírito, ele tem que ter temperança. Temperança é domínio próprio, irmãos. Se a pessoa é dominada por um vício, seja ele qual for, ele não tem temperança. Não existe domínio próprio nesta pessoa. O viciado não tem domínio próprio. E aí ele faz uma análise para saber se ele realmente é templo do Espírito Santo, se ele tem domínio sobre ele ou se ele é dominado. Aqui, o versículo 22 de Gálatas 5, lá no final, ele fala, fé, mansidão, temperança. Temperança é ter domínio próprio. E o viciado, ele não tem domínio próprio, porque enquanto ele está sempre realizando aquele tipo de coisa. E quando eu falo vício, eu não falo de cigarro só, de bebida só,
de droga só, de sexo só, de pornografia só, de fofoca, de falar mal do irmão. Não é só isso. Eu estou falando se o homem ele é dominado por algum vício, seja qual for a origem, a ordem desse vício, ele não tem temperança, ele não tem domínio próprio. E aí cabe a ele próprio analisar se ele é templo do Espírito Santo ou não. Ou se ele pode ser ali, estar em comunhão, estar fazendo a vontade de Deus e que o Espírito Santo habita nele. Mas está faltando ali fruto do Espírito na vida dele. E eu não estou aqui para acusar, falar que você é ou não é. Você que vai analisar mediante a sua caminhada, mediante aquilo tudo que você sabe que faz ou deixa de fazer. O que significa fruto do Espírito? Nós falamos o que são as obras da carne, e o fruto do Espírito são qualidades morais, presta bem atenção, morais, divinamente implantadas. São os resultados da ação do Espírito Santo em nosso caráter. É a ação do Espírito Santo no caráter, na vida do homem, é que produz o fruto do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos essas qualidades aqui morais. E eu irei reler aqui Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade. Nesse caso aqui, caridade é amor, o exercício do amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Foi o que nós acabamos de falar aqui, que é o domínio próprio. Então, isso é aquele que tem as qualidades, tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, a gente tem que identificar, Senhor, está faltando, então vamos pedir ao Senhor. Aí a gente vai aqui examinar o que é cada um. Amor ou caridade, esse é o amor que o Espírito derrama em nosso coração. E como é que a gente pode ver isso? Romanos 5, versículo 5. Fala assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossas vidas, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa maravilhosa! Eu vou ler de novo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, então a gente vê que o amor, aqui a caridade, como fruto do Espírito, a qualidade é derramado em nossos corações, porque pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que possamos obedecer a quê? Ao mandamento de Jesus. E qual é o mandamento de Jesus? Este é o mandamento. Fala assim, ó, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, versículo 12. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então a gente vê que a ação do Espírito, esse amor, ele é derramado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aí continua falando aqui, gozo ou alegria, essas são as qualidades ali do fruto do Espírito. E aí a nossa alegria é pelo reino de quê? Pelo reino de Deus, irmãos. Quando nós temos alegria, Romanos 14,
versículo 17. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Nós temos a alegria, gozo ou alegria? Sim. Romanos 14, versículo 17 fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós nos alegramos no reino de Deus, nessa alegria no Espírito Santo. Não é comida, com bebida, com festa, nada disso. Isso produz até uma alegria momentânea, passageira, mas alegria eterna, alegria que flui do Espírito Santo, é a alegria da salvação na nossa vida. Aí a palavra de Deus diz que nós temos também paz, é a dádiva de Deus, sobrenatural e indestrutível na nossa vida. A paz que nós temos, ela é dada por quem? Por Deus. Efésios 4, versículo 7, fala assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom. Irmãos, perdão, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus, irmão. É indestrutível, ninguém consegue destruir. Não tem como. Longanimidade é a paciência para suportar injúrias de outras pessoas. E aí a gente vai ver isso aqui aonde? Efésios 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o que a gente tem. Benignidade, Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. São coisas que estão ali presentes na vida daquele que é convertido, que agora mostra o fruto do Espírito na sua vida. Bondade. A bondade aqui, 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Bondade, irmãos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, como para com todos. Irmãos, é a bondade. Você tem essa bondade, você é uma nova vida com o Senhor. Fé significa confiança. O cristão, ele vive pela fé, vive de fé em fé. Romanos 1, 17. Tem mansidão, ele é uma pessoa que teve submissão a Deus, é dócil, tem amor, não tem soberba, ele considera as pessoas, tem amor pelo próximo. E aí aqui tem temperança ou domínio próprio, que significa autocontrole. E aí a gente vai ver aqui em 2 Timóteo, olha o que a palavra de Deus diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quem tem temperança é moderado, domina. E aí a gente vai fazer aqui para finalizarmos aqui uma diferença entre a obra da carne e fruto do Espírito. A obra da carne, o final dela é morte e condenação. O fruto do Espírito, o final é vida eterna. A obra da carne são inúmeras obras do mal, mas o fruto é um fruto só, mas com várias qualidades. A obra da carne provém dos desejos do homem, dos desejos do inimigo. O fruto do Espírito provém de Deus. Isso é para a gente analisar. As obras da carne
a origem é de um coração pecador. Mas e o fruto do Espírito? A origem é de um coração transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. Se você tem o fruto do Espírito na tua vida, teu coração é coração transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se for obra da carne, é de um coração pecador, pecaminoso, mentiroso, que faz a vontade do demônio. Obra da carne aparece naqueles que são do mundo. Se tem obra da carne, aquela vida ali é do mundo. E a obra do Espírito aparece naqueles que nasceram de novo, que são novas criaturas, que são salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Isso é o fruto do Espírito. Se ainda tem obra da carne, é porque ainda não nasceu de novo. São apenas nascidos, são aqueles que são do mundo, estão lá envolvidos ainda com as coisas desse mundo. A obra da carne, a sua presença, é sinal de falta de espiritualidade e falta de conversão. O fruto do Espírito, sua presença é sinal de espiritualidade e conversão a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós finalizarmos aqui a obra da carne, mais frequente em quem está distante de Deus. Preste atenção nisso, irmão. Enquanto você tem obra da carne na sua vida, você está distante de Deus, você está impedindo, você está fazendo a vontade de Satanás e está se automaticamente se afastando de Deus. Mas o fruto do Espírito, abundante quando se está em comunhão com Deus na sua vida. Toda vez que você tem comunhão com Deus, o fruto do Espírito ele começa a ser abundante na sua vida. Vai aparecer, vão te reconhecer, não por obra da carne, não porque você faz, mas porque você está cheio da qualidade daquilo que o Espírito Santo há de derramar sobre a sua vida naquele que foi nascido de novo. Que esse estudo, que essa palavra fixe na nossa mente, no nosso coração, que onde chegar, quem tomar ciência, possa pôr em prática na sua vida, para aprender, para que você seja vaso cheio do Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo possa abundar na sua vida, porque toda vez que o fruto do Espírito Santo habita na vida de alguém, é porque ela está próxima, está fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue com cada um, que o Senhor visite a cada um, através dessa mensagem, através da sua palavra, e possamos guardá-la em nosso coração. Nós adoramos, assim encerramos assim o nosso estudo, e iremos adorar o Senhor conforme nós sempre fazemos. Senhor Deus, bendizemos o teu nome, glorificamos a ti. Te pedimos, visita cada um dos teus filhos, onde chegar esta mensagem, que possa atentar, ó Pai, que ao nos aproximarmos de Deus, o fruto do Espírito ele será abundante na nossa vida. E que fazemos, ó Pai, a vontade da carne nos afasta de Deus, nos afasta do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a termos uma vida abundante do fruto do Espírito na nossa vida, a fazermos a Tua vontade. Onde esse ensino chegar, possa trazer transformação, libertação, que o Senhor possa estar operando cura também no meio do Teu povo. Tá a Tua bênção, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. E em nome de Jesus dizemos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações, comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, até a volta do Senhor Jesus. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus.